Bom dia a todos, todos que estão aqui presencialmente, que estão virtualmente. É um prazer enorme, um aprendizado fazer esse evento híbrido. E então, a gente já está aqui tendo que aprender e nos haver com essa história de falar para tantos aqui perto e de tão longe, mas que também perto. Estamos aqui juntos pensando nessa clínica. Já é o nosso segundo congresso que realizamos sobre a clínica de bebê. A chamada para o congresso já teve essa intenção de provocação. Sim, os bebês falam. Mesmo que não seja uma linguagem oral, usual, formalmente constituída, com conteúdo inteligível e gramaticalmente elaborada. Existe uma linguagem que o bebê faz uso, inegavelmente, com uma forma de apresentá-la muito peculiar. Em função disso, nós pensamos em começar com essa mesa. Linguagens. Linguagens ou linguagem? Nos diz também sobre escuta e escutas. Para escutá-los, fazer uma leitura do que falam, da maneira que falam, é preciso reconhecer que existe ali um sujeito. A dificuldade em escutá-los decorre da dificuldade deste reconhecimento. Por outro lado, se não existe uma escuta, o que se diz sobre eles é desprovido de sentido, uma fala vazia, ou um discurso supostamente científico. Nas últimas décadas, as pesquisas avançaram ampliando o conhecimento sobre bebês e já se sabe das competências que eram inimagináveis, da capacidade de imitar o outro já nas primeiras horas, da capacidade de reconhecer a língua materna, da riqueza melódica que compõe a prosódia do bebê, dentre outras descobertas, são inúmeras. Mas até então prevalecia o conhecimento sobre o amadurecimento do sistema nervoso central, nos primeiros 3 anos de vida. Concomitante, claro, às aquisições motoras, sensoriais, mas este conhecimento justificou a conduta em adiar ações terapêuticas e outros equívocos, como crer que o bebê apenas respondia por ações reflexivas ao outro. Mas ainda nos deparamos com absurdos que recentemente escutei de uma enfermeira em um curso sobre clínica de bebês. E ela nos revela que ainda hoje encontra médicos que dizem que, já que o bebê não tem o sistema nervoso maduro suficiente para reconhecer a dor, não é preciso de um sedativo para um procedimento invasivo. Um desconhecimento que leva a uma verdadeira brutalidade. Essa crença na tábula rasa de algo a ser construído ou manipulado levou uma clínica sem escuta. Ou quando havia escuta, era apenas do agente materno. A mãe falava pelo bebê. O que também se estendeu para a psicanálise, para os psicanalistas, que são esses, né, que tem que se haver com a escuta. Mas muitos defenderam que o atendimento seria dos pais, ou da escuta da mãe. E a criança deveria ser atendida após os 4 anos, quando teria condições de haver uma escuta a posteriori, do que se organizou como estrutura. A partir do final do século passado, com a profusão de pesquisas, o Dr. Paulo falou tanto, né, tantas descobertas, das capacidades dos bebês, aconteceu também a necessidade de se ampliar e investir essa clínica de bebês e de crianças pequenas. Foram vários fatores que marcaram a contemporaneidade e que levaram a esta ampliação. Número de bebês que passaram a sobreviver nas UTIs neonatais, aprendemos a salvar mais os bebês, mas com morbidades diversas. Dr. Paulo disse bem, que levaram a necessitar novas intervenções, a entrada de novos atores especialistas nos ambientes hospitalares, descobertas das mais diversas pesquisas comprovando as competências dos bebês e a constatação da existência de subjetividade no bebê. Sim, essa é uma nova conquista, percebendo que não se trata apenas de um ser movido pela necessidade, como se fosse um corpo sem desejo.
Mas, apesar desses avanços, o que constatamos são poucos serviços, seja de follow-up, de segmento de bebês, seja de intervenção precoce. Nem mesmo uma política instituída nesse sentido é desenvolvida com clareza em nosso país. É a mesma política que tem para o atendimento de criança, tem para o atendimento de bebês. Não muda. Quando são implantados serviços, não contam com a equipe completa, talvez por economia, talvez por desconhecimento. Recentemente, conheci um serviço de referência em follow-up, mas não conta com psicólogo ou psicanalista em sua equipe. Neste caso, o bebê é analisado apenas em sua aquisição motora e sensorial. Linguagem ou linguagens de bebês. Linguagens do bebê e linguagens sobre o bebê. As possibilidades são muitas, mas nossa fala e entendimento se baseia em um único princípio, da suposição de um sujeito. Sim, esse mesmo sujeito que a psicanálise faz, que fala, que Freud nos ensinou. Suposição de um sujeito, sujeito do inconsciente. Se existe sujeito, existe fala. Isso é fundamental para a nossa clínica. Lacan utiliza o termo simbólico desde 1936 para designar um sistema de representação baseado na linguagem. A função simbólica é um princípio inconsciente único em torno do qual se organiza a multiplicidade das situações particulares de cada sujeito. O simbólico está presente no bebê, desde antes do seu nascimento. Algo que deixa suas marcas e que insiste na cadeia significante. Insiste para permitir que o sujeito existe. Em 1953, Lacan nos ensina que o registro simbólico forma uma estrutura junto com o imaginário e o real. Trata-se de um registro que não está desprovido do entrelaçamento com a instância imaginária, das questões que passam pela consistência da imagem, pelo corpo, nem tampouco desconsidera a existência do real. E desde 70, que se torna preponderante inverter a relação e que Lacan passa a nomear como real, simbólico e imaginário, RSI. Este entrelaçamento está presente no bebê, faz parte da constituição e da nossa clínica. Se o analista trabalha com a fala e como oferta de escuta do que se apresenta a posteriori, como acontece a escuta desse sujeito que está em constituição? Essa é a grande pergunta. Sabemos que é um sujeito em constituição, não negamos. E, como tal, suas identificações, circuitos pulsionais estão sendo constituídos, assim como sua relação com o outro, o grande outro, que Lacan nos ensina. Da mesma forma que está em formação seu aparelho neurológico, sua coordenação motora, sua percepção sensorial, suas trocas sociais. A estrutura psíquica também está em constituição. Mas não podemos dizer que não exista sujeito, insisto, ou que não exista linguagem, ou que não merece ser escutado. Os primeiros anos são determinantes para qualquer ser humano, e os cuidados são necessários para acompanhar este momento de constituição também psíquicos, não só orgânicos. Não se trata só de necessidade. A pré-maturidade é natural ao ser humano. Nascemos dependentes, todos nós. Dependemos de um outro. Então, Lacan diz desse grande outro. Mas a função desse outro ser para o sujeito vai além da questão da sobrevivência e de simplesmente suprir suas necessidades fisiológicas. Tão importante quanto suprir tais necessidades básicas, o outro tem a função de introduzir o sujeito na condição humana. A partir deste outro, o sujeito constrói sua própria imagem, suas identificações. A identificação imaginária permite ao sujeito perceber e apropriar de seu corpo. Existe uma transformação produzida ao sujeito quando ele assume a imagem, nos ensina Lacan. Este outro transmite ao sujeito, desde seu nascimento, uma história composta de passado e futuro. Já está instalado um a posteriori. O que articula a dimensão simbólica e o sujeito falante é assim constituído no campo do outro. O sujeito recebe do outro não apenas a imagem invertida, mas sua própria mensagem de forma invertida. A identificação simbólica é marcada também pelo furo, pelo vazio, pela falta que se percebe neste outro, quando não está completo, nem disponível a todo instante e, portanto, marcado pela negatividade. O objeto passa a adquirir o estatuto de um objeto de desejo quando se torna representante dessa falta estrutural. Experiência que impõe um investimento pulsional ao sujeito para alcançar este objeto perdido,
e tentar satisfazer sua pulsão. Lacan propõe 4 objetos primordiais: os seios, oral, anal e a voz, sendo 2 deles correlacionados ao desejo do outro, a voz e o olhar, e os outros 2, as demandas, os seios, o alimento e as fezes. Existe uma báscula, uma mudança no sujeito, quando reconhece que sua imagem e seu objeto de desejo provém do outro. Esta constituição, primeiras identificações e dinâmica pulsional são presentes e pulsantes na clínica de bebês, o que orienta a nossa escuta. Seios, olhar, voz, fezes, está tudo ali muito presente, muito dinâmico. O ir e vir pulsional está presente na nossa clínica. Passa pelo corpo, como constrói sua imagem, como lida com seu corpo, passa pelo olhar, pela voz, pelos seios, pelo alimento e tudo que envolve esse sujeito em constituição. O significado da voz é diferente para o psicanalista do que significa para a fonoaudiologia. Um não exclui o outro. Assim como a hipotonia ou as dismorfias no corpo que podem tomar outra dimensão como a escuta do sujeito. Escuta extremamente necessária. A questão que se torna delicada para nós da psicanálise é que sabemos que o determinismo e o tempo cronológico não funcionam de forma previsível aqui. Mais precisamente, não podemos detectar um caminho único e considerado normal nessa constituição, e nem tampouco predizer seus desvios ou traços patológicos a serem corrigidos. Os sinais são muito sutis e semelhantes em quadros subjetivos distintos, como quando a criança deixa de falar. Pode ser um sinal para o autismo, para a debilidade, para outros quadros, para a psicose, para a fobia. A escuta se dá para além do que se apresenta como sinal, ou como uma queixa evidente. Mas não perceber esse sinal é outra brutalidade, vou dizer assim. Esse sinal se entrelaça na constituição desse sujeito e na sua relação com o outro. Bom, percebemos já várias pesquisas, temos várias, para detectar algum sinal de risco, que inclua a nossa, que nós vamos aqui falar mais tarde, que desde 2016 nós queremos saber se a gente pode conseguir detectar algum risco psíquico para o autismo e a debilidade. No caso do autismo, a gente já sabe de pesquisas como da Lasnik e do Muratori, que perceberam que crianças com autismo, bebês, desde muito cedo, têm dificuldade na troca de olhar, nas trocas prazerosas, que, às vezes, a prosódia do bebê não é tão rica no caso do autismo. Tem algumas pesquisas que já começam a dizer disso. Os sinais demonstram as estratégias que o sujeito utiliza para evitar a troca com o outro, no caso do autismo, como a recusa do olhar, a recusa da fala, não querer fazer essa troca, às vezes até de uma frase mecanizada. Crianças que começam a nomear objetos antes mesmo de falar, como a linguagem diz, ligada pelo desejo. Desde cedo pode aparecer uma escolha de um objeto específico, a troca do objeto pelo ser humano, ou uma brincadeira ritualizada, tudo que possa recusar a presença deste outro. Já na debilidade, como temos poucos estudos, a criança se entrega ao outro de forma passiva, sem se apropriar do seu corpo. É o outro que sabe do seu corpo, esse grande outro. Ele não questiona esse saber. Nem mesmo esse desejo, ele não faz aquela pergunta que Lacan nos ensinou. Será? O que ele quer? Para aí a pergunta, a partir da pergunta do que o outro quer, poder fazer a própria pergunta sobre o seu desejo, o que eu quero. Neste caso, na debilidade, não passa por essa pergunta. É o outro que quer e se entrega aos cuidados deste outro, paralisando assim em um ponto da constituição. Nessa posição, ele pode deixar de falar, pois é o outro que fala por ele. Ou nem mesmo provocar o outro no terceiro tempo de circuito pulsional e espera que o outro faça por ele. Vejam como é semelhante, sinais em quadros bem distintos. Cito aqui alguns quadros que desde cedo pode-se perceber esses sinais.
Os sinais aparecem em seu corpo, em suas trocas e na maneira que faz uso da linguagem, denunciando que algo não vai bem com o bebê, que pode afetar sua constituição e trazer algum sofrimento para o sujeito de forma determinante. E determinar todo o porvir. A intervenção é necessária e deve acontecer o mais cedo possível essa escuta do sujeito, permitindo um reposicionamento ou a construção de outra narrativa. Reconhecer a necessidade e oferta da escuta já é um primeiro passo e recomendado para vários casos. Seja quando se tem um diagnóstico estabelecido, uma experiência traumática de hospitalização, uma gestação mais complicada, mais grave, a passagem pela UTI, um perinatal com muitas intercorrências, uma situação de luto, a prematuridade ou mesmo quando algo não vai bem. Uma queixa que vem dos pais, como o bebê que chora muito. O bebê que não dorme, não come. São várias formas de chegar à necessidade de um atendimento. A demanda está presente de várias maneiras. Verdade que não situamos aqui uma demanda explícita desse sujeito em constituição, a não ser pelo seu grito, quando grita. Não é ele que pega sua bolsa e vem até uma consulta, claro. Geralmente vem a mãe, ou quem se encarrega dessa função materna, que procura a consulta. Mas o que está ali em jogo é o que se consegue escutar. Trabalhamos com a dia de mãe-bebê. Podemos dizer de outro complicador, que não é usual ou comum na clínica de uma psicanalista, atender o par. Mas esse sujeito em constituição é atravessado pela linguagem que o outro porta e vice-versa. Este outro, na função materna, é atravessado pelo que representa este bebê e como ele constrói suas relações. Esse sujeito, na função materna, também traz seus laços, suas marcas, suas insistências na sua relação com o simbólico, suas consistências em sua relação com a imagem e sua existência como lida com o real que atravessa seu bebê e a maternidade. Uma trama, uma tessitura onde tudo está relacionado. É essa linguagem que escutamos. Trata-se de uma escuta necessária que tem uma peculiaridade em lidar com essa díade que é extremamente delicada. Perceba como uma escuta ampliada e com atenção para os detalhes. Buscando o adjetivo para qualificar essa clínica, encontrei o conceito de filigrana. Eu dei até o nome, o título para essa minha fala, Filigranas na escuta do bebê. A palavra filigrana deriva do latim filum, que significa fio, e grano, que quer dizer grão. Existe uma técnica de ourivesaria que consiste na aplicação de fios ou filetes entrelaçados e soldados delicadamente, de forma que se tece uma fina renda sobre o vazio. Os buracos, o vazio, também faz parte dessa renda delicada, tecida com filetes e grãos. No trabalho gráfico, filigrana significa uma marca d'água que aparece na espessura da folha. Algo que fica prensado e marca definitivamente o papel. Qualquer coisa que se escreva depois passará por essa marca fundante. No significado jurídico, filigranas são aqueles pequenos detalhes que determinada lei, que muitas vezes podem passar despercebidos para a grande maioria de leitores, mas que, ao olhar de um experiente jurista, podem modificar totalmente a aplicação dessa mesma lei. E na linguagem comum, por isso, ser considerado como algo sem importância, que passa despercebido. Defino assim a escuta da clínica de bebês. Algo como uma renda delicada tecida sobre o vazio, uma marca prensada em uma folha na qual o texto será escrito, uma escuta de detalhes que poucos veem e que pode mudar todo o destino de um sujeito. Pequenos detalhes que podem passar despercebidos para muitos e que são preciosos na escuta de um analista experiente. Uma escuta delicada e precisa. Uma escuta que não se apoia na relação dual que se vê no imaginário da sedução, das orientações que são demandadas nessa clínica. O psicanalista empresta sua escuta para ver além do que aparece na demanda de orientação, do discurso médico ou de um saber pronto para cada etapa do desenvolvimento, construindo junto com o par parental um saber sobre seu bebê que é único e singular.
Nessa clínica, muitas vezes os pais vêm encaminhados por um outro profissional, seja um médico, pela maternidade, sem saber exatamente o motivo do encaminhamento, principalmente lá no follow-up, com uma leve impressão de que algo possa estar acontecendo com seu bebê. Este que é diferente dos outros filhos. Muitos que passaram pela UTI com alguma intercorrência chegam inseguros, questionando todo o seu saber natural sobre como cuidar do filho e cheios de um saber técnico e orientativo, muitas vezes buscando por mais uma orientação ou esclarecimento de mais uma dúvida. Mães que ainda estão à volta com as urgências e as precariedades dos primeiros momentos do bebê chegam assustadas, outros exaustos, cansados, por toda a experiência inicial traumática, e precisamos aí de uma troca que alivie a angústia diante deste inesperado. Atendemos os dois. Em nossa clínica, ofertamos serviços de atendimento na intervenção precoce e no follow-up, o segmento de bebês prematuros que tiveram alguma intercorrência perinatal. Neste caso do acompanhamento, a chegada do bebê e sua mãe ainda é atravessado pela relação de não ter uma demanda explícita. Sempre chega perguntando o que eu estou fazendo aqui. Dessa pergunta nasce a possibilidade de um trabalho. Não sei como está meu... então vou falar um pouco da nossa clínica e de alguns fragmentos que permitem descrever os detalhes dessa escuta e o lugar do analista na equipe. É preciso que o desejo do analista, sim, atravessado por sua ética, esteja presente nessa clínica e fazer parte de uma equipe, não como orientador e mais um que faz sugestão, mas poder fazer as amarras e os atravessamentos que traz da escuta do sujeito. A nossa equipe, no CAIS, é composta por outro especialista, neurologista, fono, fisioterapeuta ocupacional, assistente social, músico, pedagogo, psiquiatra, pedagogo que faz a contação de história, são todos extremamente importantes nessa escuta. Então, nós criamos dispositivos para que os atendimentos sejam realizados por mais de um profissional, com dupla de profissionais, ou até o atendimento compartilhado, mais de dois. Um cálculo, uma estratégia clínica, para que, estando mais de um na cena de atendimento, pode-se regular algo do imaginário e da sedução e fazer essa escuta da díade. A função do terceiro opera, assim, de forma sutil e em ato no atendimento. Existem várias leituras ou linguagens articuladas entre os diversos profissionais que podem construir um tecido que pode ser articulado ou até devolvido à mãe como uma intervenção e possibilidade de alteração de sua posição, não uma simples sugestão, insisto. Chamamos de cálculo para o efeito clínico quando uma mãe chega muito angustiada e preocupada com sua bebê de quase 1 ano, que ainda não andava, não engateava. E uma consulta de praxe regular com a médica, ela faz um encaminhamento para intervenção precoce. Essa mãe nem dorme nessa noite e chega dizendo, muito angustiado, tem algo de errado com a minha bebê que eu não consegui nem perceber. O que eu fiz de errado? Como não percebi que algo estava acontecendo com a minha filha? Nosso cálculo foi de iniciar a intervenção da equipe pela terapia ocupacional. Apesar da demanda inicial ser de fisioterapia, o bebê não engateava. Iniciamos o atendimento com brincadeiras entre mãe e filha, uma forma de escutar as duas e de permitir uma outra troca entre equipe e a díade. O efeito clínico para essa menina foi impressionante neste caso. Recentemente, escutamos uma mãe preocupada, chegando para a primeira consulta, era logo depois que tinha saído da maternidade, um bebezinho muito pequenininho, 2 meses, prematuro, e ela pergunta ao neurologista o que significaria os tremores que a bebezinha apresentava, preocupada que ela tinha algumas questões, ela teve hipóxia, algumas questões neurológicas, tinha feito alguns exames, se isso poderia ter a ver com as questões neurológicas. O neurologista, gente, este é o momento que a gente está fazendo atendimento virtual, estava em atendimento virtual, todos nós juntos. Então, o neurologista, já vendo alguns exames e mesmo pedindo outros antes de chegar, pergunta a ela quando acontece. E ela diz que acontece, que ela tem impressão que acontece quando a bebê escuta a voz de alguém ou quando alguém toca nela.
O neurologista tranquiliza. Olha, acho que não é algo neurológico porque está acontecendo diante de um estímulo. Nós, da psicanálise, escutamos e nos preocupamos. O que será que essa bebê está fazendo diante do outro que se aproxima dela? Marcamos uma consulta o mais rápido possível, mas não estamos aí dizendo, já qualificando, vou dizer assim, que tem algo de errado. É algo sutil que precisa ser escutado e acompanhado mais de perto. Em outro atendimento, durante o aleitamento, percebemos o bebê caído no colo e a fonoaudióloga faz uma orientação. Ela diz, olha, se você se posicionar o bebê assim, ele vai conseguir alimentar melhor e o refluxo diminuir. Ele tinha queixa de refluxo. Será que a orientação da fono provoca uma mudança na mãe? Permite outro posicionamento em um olhar para o bebê enquanto amamenta, que pode devolver este olhar e entrar no circuito pulsional e construir aí outro tipo de relação? O certo é que teve efeitos entre mãe e bebê. Se algo ali opera como a simples orientação, é parte da escuta e de uma nova volta possível para esses sujeitos. As intervenções que a mãe escuta ou mesmo o bebê escuta estão para além do que seria uma pura sugestão. Não é que o analista cede à prática das sugestões, ou fica calado atrás do divã. Ele está em cena. Às vezes empresta seu corpo, carrega este bebê e faz intervenções que atuam com a mãe, o bebê e mesmo com a equipe. Estou terminando. A equipe faz parte desse cuidado de não querer operar sobre o sujeito uma norma, uma técnica com protocolos rígidos que levam a uma aquisição padrão para todas as crianças, ou de simplesmente elecar sinais que fazem parte de um quadro patológico. O reconhecimento de um sujeito, a suposição do sujeito por parte do analista, também atravessa a equipe. É muito diferente a fala de uma mãe que chega dizendo de uma prematuridade, ela chega falando, eu não consigo segurar a gestação. Ou a outra que diz, ele saiu mais cedo. São posições completamente diferentes de um mesmo histórico, mas posições que dizem de experiências singulares, subjetivas. Sim, a escuta atravessa a mãe, mas não só opera a partir da fala da mãe. Essa é a diferença de uma clínica que supõe o sujeito e permite fazer uma escuta de como o bebê fala com seu corpo, se posiciona no colo, busca o objeto que lhe chama atenção, como emite seus primeiros sons com sua voz, como responde à demanda deste outro de alimentação, de sono, das ausências necessárias, como se engaja libidinalmente na pulsão escópica, ao olhar, como reage à voz, ao manhês, como estabelece sua prosódia, sua musicalidade e sonorização, como esse outro sustenta e responde a essa dinâmica pulsional. A escuta é ampla, de detalhes finos, diria que uma escuta ativa de tessituras como filigranas. É isso, obrigada. Agradecemos a Cristina Abranches, essa fala que nos levou, né, que nos conduziu aí a ver a cena e nos também provoca a pensar como as crianças são atendidas, como os bebês são atendidos. Mas fica essa provocação para a gente já passar depois, né, no debate e ouvir um pouco mais. Vamos agora ouvir a Julieta Jerusalinski, que está ao vivo aí e que tem a palavra, Julieta. Bom dia, colegas. Um prazer estar aqui com vocês hoje, novamente. Sempre é muito bom quando a gente se reencontra num diálogo que segue e que tenho o grande prazer de sustentar ao longo dos anos com os colegas do CAIS, uma instituição com a qual compartilho
compartilhamos essas contribuições que a psicanálise traz a uma clínica interdisciplinar dos... Oi? Agora sim, Julieta. Estava sem som? Tá. Tá. Bom, aqui tá bem. Então, bom dia, colegas. É um prazer estar aqui com vocês, a convite dos colegas do CAIS, novamente, digo novamente, porque sempre é muito bom quando um diálogo segue. E já tive a oportunidade de estar num encontro anterior, também em conversas mais íntimas com a equipe, e compartilho com essa equipe do CAIS os princípios das contribuições da psicanálise a uma clínica dos problemas do desenvolvimento infantil, nessa história, nesse percurso da instituição CAIS, assim como eu participo de uma tradição também que tem 50 anos, que é o Centro Lídia Coriá, agora em São Paulo, Centro de Estudos Lídia Coriá SP, que implica, bom, justamente tecer essa complexidade que implica cuidarmos de um bebê, levarmos em conta a sua maturação, sustentarmos as aquisições que fazem parte do desenvolvimento, na fala, na psicomotricidade, na aprendizagem, nos hábitos, mas sustentando a sua condição como sujeito do desejo. Por isso que é muito bom que esse diálogo possa seguir. Tenho que dizer para vocês que hoje de manhã eu acordei e na hora de comer o meu pãozinho de leite aqui com manteiga, ele não estava muito bom e não consegui terminar o meu pão. E aí eu me dei conta que, de fato, eu estava com saudades. Teria preferido estar aí com vocês em Belo Horizonte, comendo um pão de queijo. Me lembrei da última vez que eu estive aí, ou seja, essas formas virtuais não substituem as formas de troca presenciais, e isso é toda uma questão quando se trata, sobretudo, dos mais pequenos. Ao mesmo tempo, festejo a possibilidade de podermos nos encontrar dessa maneira, nesse momento tão paradigmático do nosso país e do mundo, em que estamos não só diante de uma grave pandemia, mas onde também está em questão de que maneira avançaremos e sustentaremos o nosso pacto civilizatório. Então, discutir saúde, discutir prevenção, discutir infância estão na ordem do dia. Bem, quando o convite me chegou a partir da querida colega Cristina Branches, e ela colocou o título dessa mesa, né, como Linguagens do Bebê, e depois me perguntou, você quer dentro disso fazer algo mais específico? Eu disse, deixa assim, Cris. Deixa assim, porque a amplitude desse título é extremamente provocadora e é uma provocação muito importante. Eu confesso que fui imediatamente remetida por esse título a uma rememoração infantil. Eu me lembrei de um momento em que eu tinha aproximadamente 10 anos de idade e diante da minha irmãzinha, minha segunda irmã, na ordem da Irmandade, diante dela, que na época tinha aproximadamente 11 meses, eu estava conversando com ela e, de repente, me dei conta de algo muito peculiar. E me voltei para minha mãe e disse, eu estou entendendo o que ela está me dizendo, mas há uma língua dos bebês? E minha mãe, sabendo que, bom, por trás de cada interrogação há uma hipótese, me deu trela. E eu disse, porque a gente entende o que os bebês dizem, mas o que eles dizem
não tem um código, porque os bebês, se a gente coloca 2 bebês, eles se entendem entre si? Vejam como, às vezes, questões que fazem parte dos primórdios da nossa vida nos acompanham por uma vida inteira. Eu penso que ainda eu estou considerando essa mesma questão, habitada por ela. É uma questão que, ao mesmo tempo, ela é primária e da mais alta complexidade, já que essa é uma questão na qual não há uma resposta unívoca no campo do conhecimento. Como um bebê entra na linguagem, como ele fala, como a linguagem organiza ou não o seu corpo. Aqui a gente já se apresenta com, inclusive, a complexidade que implica o fato de que a construção de um lugar para o bebê na linguagem, ela é muito anterior à possibilidade de que ele tenha um domínio da legalidade da língua, na sua complexidade léxica, fonética, sintática e gramatical. E que estar num código tampouco equivale a ter um lugar como sujeito da enunciação, a falar, servindo-se da linguagem para se representar. Então, essa é uma questão central quando consideramos a especificidade da clínica do bebê, quando consideramos o lugar ou o que aprendemos ao longo de 50 anos, pelo menos, de uma clínica da estimulação precoce permeada pela psicanálise. Porque, para que a gente possa avançar no tratamento de bebês que estão em sofrimento e para que a gente possa reconhecer que há um sofrimento em bebês e fazer uma detecção desse sofrimento, há vários preconceitos que a gente ainda precisa atravessar. Ainda hoje, há quem diga que não haveria o que fazer com um bebê, ou com um sujeito, antes dos 3 anos de idade. E isso, efetivamente, é algo arraigado na ideia de que o simbólico, ele corresponderia à fala. E sabemos que não é assim. Os bebês nos ensinaram que não é assim. Se na clínica com adultos, um adulto chega e fala, ele pode dizer do que o faz sofrer, e em psicanálise podemos trabalhar através da associação livre, sabemos que essa condição não é simétrica na infância. A maneira como uma criança circula pela linguagem não é simétrica à de um adulto. Inclusive, o próprio termo infans vem nos denotar essa insuficiência, aquele que ainda não fala, aquele que ainda não fala. Bom, isso fez com que, para trabalhar com crianças, fosse preciso abrir a possibilidade de que uma criança pudesse falar das suas fantasias apoiada em objetos concretos. Brincar é isso, brincar de faz de conta é isso, já nos diz Freud, desde o texto O Escritor Criativo e o Devaneio. Brincar é apoiar o seu fantasiar em objetos concretos, e por isso o brincar está na clínica de crianças, como a Associação Livre está na clínica de adultos. Mas o que dizer de bebês? O que dizer dos bebês, esses que ainda não têm a possibilidade de associação livre e que ainda sequer têm a possibilidade de um brincar simbólico de faz de conta? Como a gente poderia, então, escutar o que os bebês nos dizem acerca do seu sofrimento? E é aqui que a gente precisa entender que a estruturação psíquica não é algo oculto atrás de muitas camadas. Os bebês, eles nos dão a ver em suas produções como eles estão se estruturando psiquicamente. Eles nos dão a ver isso.
E isso tem as maiores consequências para o que a gente entende como uma detecção precoce de sofrimento psíquico. Porque o fato de que um bebê nos dê a ver como ele está se estruturando psiquicamente não quer dizer que o que ele dá a ver tenha um sentido evidente. Isso que ele dá a ver exige uma leitura. Uma leitura e não uma simples observação, porque o dado a ver não é simplesmente um dado de comportamento que porta em si a sua própria significação. Ele precisa ser lido. E para fazer essa leitura, para que a gente possa fazer uma leitura de como um bebê vem se estruturando psiquicamente, a gente precisa de alguns parâmetros. Em primeiro lugar, a gente precisa conhecer muito bem os passos lógicos da estruturação psíquica e entender do seu cruzamento com determinados tempos cronológicos. Ou seja, a estruturação psíquica, ela não está garantida por uma cronologia. Não basta ter uma idade para que algo se estabeleça psiquicamente. Mas a clínica dos problemas do desenvolvimento infantil, atravessada pela psicanálise, nos ensinou que há uma certa regularidade, tempos cronológicos, idades em que a gente espera o comparecimento de determinadas produções psíquicas. Portanto, conhecer esse cruzamento entre os tempos lógicos da estruturação de um sujeito e os tempos cronológicos em que isso é esperado é fundamental para fazermos uma detecção do sofrimento psíquico, partindo do paradigma de que se algo não acontece no tempo esperado, é porque esse bebê não está bem. Detectar isso nos permite intervir para favorecer a sua estruturação. Essa é a ideia. Não se trata aqui de ficar produzindo fechamentos diagnósticos, mas de intervir a tempo, favorecendo a estruturação. Essa leitura do dado a ver pelo bebê, então, implica conhecer os tempos lógicos da estruturação do sujeito, comparecer, entender também dos momentos cronológicos em que isso comparece. Mas é imprescindível, em terceiro lugar, compreender que aquilo que o bebê dá a ver é uma resposta produzida em um contexto. Para produzir as suas respostas, para que um bebê possa, então, organizar o seu olhar, a sua vocalização, a sua psicomotricidade, as suas hipóteses cognoscitivas, para que um bebê possa organizar os hábitos que fazem parte da vida diária, quer sejam eles o sono, a alimentação. Bom, isso tudo não depende só de uma maturação neurológica apoiada num organismo. Para isso, é imprescindível a relação que um bebê vai tendo com um outro familiar, um outro escolar e um outro cultural, porque a cultura atravessa as formas que têm de se sustentar a relação mãe e bebê desde o início. Portanto, aquilo que o bebê dá a ver, ele não tem um valor isolado, ele precisa ser lido num contexto. Aqui a gente tem a diferença entre o que na clínica é uma observação de um dado e a leitura desse dado a ver em um contexto. Por isso que os pediatras bem sabem o quanto uma situação de tensão familiar pode ser desorganizadora do sono ou da alimentação de um bebê, porque esse bebê, ele responde a um contexto. E a mãe também, ela vai cuidando desse bebê, fazendo essa leitura. E por isso Freud nos diz,
lá desde o projeto para uma psicologia científica, que uma mãe interpreta o que se passa com um bebê. Uma mãe, para cuidar, ela produz um saber, mas é um saber interpretativo. Essa mãe não tem um instinto materno que lhe sirva como um guia pré-estabelecido, enquanto espécie, para cuidar do seu bebê. As respostas de uma mãe diante de um choro de um bebê não são fixas, não tem que ser fixas. É quando o bebê chora, a mãe interpreta o que se passaria nesse bebê em função de um contexto do que aconteceu antes, e ela também vai validar o seu saber em função do que aconteceu depois. E é interessantíssimo aqui, porque mesmo quando uma mãe acerta, por exemplo, um bebê chora e esse bebê acabou de mamar e, portanto, em função desse contexto, a mãe considera que não é fome, considera que talvez pode ser uma fralda suja, pode ser um punzinho, pode ser uma cólica, pode ser um arroto, e vamos supor que a mãe, então, coloque esse bebê em pé e dê palmadinhas para ele poder arrotar, e quando o bebê arrota, o que a mãe diz? Ah, então era isso mesmo que ele queria. Vejam a beleza disso, porque a mãe não diz simplesmente eu tinha razão ou eu sabia. Ela diz, o bebê validou o meu saber. Ele me produziu uma resposta. Aqui a gente vai entendendo como o bebê ele é situado como suposto sujeito muito antes de falar. O seu arrotinho é considerado ali uma resposta do bebê. Uma resposta diante da qual a mãe produz uma articulação entre corpo e linguagem. A mãe traduz ação por linguagem e linguagem por ação. E aqui vai se produzindo toda uma tessitura. E tessitura é uma palavra muito bonita, porque ao mesmo tempo em que ela denota toda a questão da escrita musical, da disposição de notas para acolher uma voz, isso é tessitura na música, tessitura também nos remete ao ato de tecer, por isso que eu gosto mais da grafia, também permitida dessa palavra, com C e não só com 2 S's, falando do tecido que uma mãe produz, esse fino bordado entre corpo e linguagem, que tem essa fineza, essa precisão, que, como a Cris nos recordava recém, remete a esse conceito de filigrana, também compartilhado por Doutor. Esse fino tecido, delicado e extremamente preciso, que vai armando um bordado e, ao mesmo tempo, fazendo esta borda aos buracos que ali temos. Bom, então, aqui a gente entende como não há como fazer uma detecção precoce fixando um valor unívoco do dado, que sempre que a gente trabalha com a estruturação psíquica do sujeito e, portanto, quando a gente pensa numa detecção possível em contexto de uma detecção possível de risco psíquico num contexto de saúde mental, nós precisamos considerar que esse agente de saúde intervém produzindo uma leitura em contexto. Assim como uma mãe que interpreta o que se passa com um bebê. Vejam que interessante, porque a primeira interpretação que a gente recebe na vida não é a do psicanalista, é da mãe. A mãe, desde o início, produz uma transmissão de saber interpretativo. Bem, então, avançando um pouquinho mais com essa ideia do dado haver, esse conceito do dado haver é algo que tá, para quem quiser, digo, vou trazendo as referências, está bastante trabalhado nesse livro, A Criação da Criança, Brincar, o Gozo e Fala entre a Mãe e o Bebê. Bom, essa questão de que o bebê dá haver exige que a gente avance com cuidado.
porque não se trata aqui de que haveria um corpo a priori expressivo e sobre o qual depois viria a linguagem. Não se trata aqui de um banho de linguagem, digo porque muitas vezes esse é um conceito que circula por aí, ou seja, banhar sobre algo que já existiria. Não se trata de que primeiro a gente tem um corpo e sobre esse corpo há um banho de linguagem, ou de que haveria, então, uma primeira verdade expressiva no movimento dos bebês e que depois sobre isso viria uma fala. Não há um corpo expressivo a priori. O corpo, ele é, desde o início, receptáculo a inscrições de linguagem, como nos diz o Jean Bergès num texto belíssimo chamado O Corpo e o Olhar do Outro. Desde o início, aquilo que comparece no corpinho do bebê, nesse inicial organismo cheio de reações involuntárias, cheia de reflexos arcaicos. Diante desses reflexos involuntários, uma mãe vai produzindo a suposição de um sujeito no bebê. E o que essa mãe faz, ou seja, o que ela interpreta diante disso que o bebê dá a ver, produz inscrições fundantes desse psiquismo. Desde o início, então, o corpo, mais do que ter uma verdade expressiva sobre a qual depois viria um banho de linguagem, não. Desde o início, a linguagem faz o corpo. No livro também recém-lançado, Quando Algo Não Vai Bem, com o bebê, detecção e intervenções estruturantes em estimulação precoce, eu trago uma cena de uma bebezinha, ou seja, que conversa muito, Cris, com isso que você trazia da filigrana, a ideia da clínica do bebê como clínica do detalhe, uma pequena cena que eu compartilho aqui com vocês. Durante a troca de fraldas, uma bebezinha de aproximadamente 2 meses espicha o seu braço para cima em uma extensão absolutamente involuntária. Sua mãe recolhe o seu bracinho, trazendo-o para o conjunto do corpo, enquanto diz: "Tô com fio, cadê minha roupa? Ponto, ponto, eu tô querendo uma mão para segurar." E o bebê, agora em linha média, relaxa o seu tônus, faz vocalizações e dirige um olhar endereçado para sua mãe, enquanto levanta as sobrancelhas e movimenta sua boca, em uma identificação precocíssima que encontra acolhida na expressão facial da mãe. A identificação ali se apresenta. Quem imita quem nesse jogo duplo identificatório do espelho? A cena é um lampejo, é um pequeno instante fugidio, em que a mãe opera a suposição do sujeito, atribuindo a bebê o desejo de segurar a mãe de alguém, desejo que se coloca em cena pela demanda invertida da mãe, que segura a mãozinha da sua bebê, transformando o ato reflexo numa demanda a ela endereçada. Produz-se aí uma antecipação funcional que organiza a postura do bebê em linha média, enquanto toma o gesto desarmônico e o traz para o conjunto do corpo. Num gesto semelhante às cozinheiras que, quando escapa um pouquinho de doce no canto da panela, o recolhem e o trazem para um conjunto. Vejam a complexidade que tem nesse pequeno instante fugidio. Aqui a gente vai entendendo que a linguagem faz o corpo, que a linguagem vetoriza a pulsão, que é por sustentar essa significação junto a esse gesto que o olhar desse bebê pode se endereçar à mãe, assim como a sua vocalização. O significante
toma carne e organiza esse corpo. E é por isso que também o tônus desse bebê baixa e ele fica disponível ao encontro com o outro. Vejam que preciosa é essa tessitura, esse verdadeiro trabalho de ourives que se faz com um bebê, no qual se tecem 4 posições imprescindíveis: falar do bebê, falar com o bebê, falar pelo bebê e um quarto elemento fundamental, o silêncio. O silêncio, ele não está fora, ele faz parte desses 4, justamente porque nesse pequeno silêncio se dá o turno para que o bebê possa comparecer. Julieta, Então, por gentileza, só suas considerações finais, por favor. sim, estamos exatamente em 26 minutos, temos 4 minutos mais para tecê-las. Obrigada pelo aviso, estou bem atenta, porque uma das questões que acontece pela virtualidade é que a gente não pode se passar bilhetinho nem se cutucar por baixo da mesa. Então, eu estou bem atenta a isso. Obrigada. Vejam, então, se isso é decisivo para o que seja a detecção precoce, é decisivo também para o que a gente entende pela sustentação de uma clínica da estimulação precoce permeada pela psicanálise. Por isso, agradeço o envio aos colegas do CAIS desse precioso material, dessa revista, que eu tive o prazer de compor, justamente colocando em relevo algo que compartilhamos com os colegas, que é como na área da deficiência também é imprescindível reconhecer o sofrimento psíquico que pode se apresentar em um bebê, para que a gente possa passar da reabilitação da função à estruturação do bebê como sujeito desejante em uma realização. Por isso, vejam, tantas vezes a clínica de bebês que apresentam problemas se centra sobre a reabilitação de uma função que tem um dano. Quem vê a árvore não vê a floresta. E na ânsia de reabilitar uma função, ou às vezes de querer, então, reabilitar várias funções de forma fragmentada, se perde de cena uma dimensão fundamental, que é justamente essa possibilidade do brincar. Dizíamos, uma criança conta com a possibilidade do brincar simbólico como um modo de produzir respostas ao seu outro. Uma criança, quando ela brinca, ela produz respostas ficcionais. O brincar da criança não ganha valor de ato. E por isso, Freud nos dizia que um bebê toma uma vacina e brinca de dar vacina num irmãozinho, num boneco, num bichinho de estimação. Isso permite para a criança uma elaboração do que ela viveu. Agora, durante, por exemplo, a epidemia de Covid, várias crianças desenharam e mataram vírus. Eu tinha um que pegava uma bolinha que tinha vários espetinhos e dizia, vai embora, coronavírus. Bom, é uma forma de elaborar o que as atinge. Um bebê ainda não conta com esse âmbito ficcional para produzir respostas ao outro. Então, um bebê responde ao outro com o primeiro que ele tem, com o seu corpinho, ou seja, ele paga com a sua carne, na sua resposta ao outro, na organização ou na desorganização do seu olhar, da sua voz, dos seus hábitos. Por isso que nessa clínica a gente tem que estar tão atento também às doenças de repetição, às alergias, aos quadros sem solução, porque eles, além de problemas orgânicos, podem denotar um grave sofrimento psíquico.
Por isso que nessa clínica a gente precisa entender que quando a gente fala de uma estimulação precoce permeada pela psicanálise, a gente não está falando aqui da ideia de estímulo como um golpe sensorial recebido de forma anônima desde o meio. Ou seja, esses sensórios para se integrarem, eles só podem se integrar, só há possibilidade de construir um corpo através da palavra e do olhar do outro. Não tem como se produzir essa tessitura sem o crivo significante de um outro, porque é através do olhar e da palavra do outro que o bebê vai poder entender aquilo que se passa no seu corpinho. É para representar o que nos atinge que a gente entra na linguagem. Nesse sentido, se a gente, estou fechando, algum tempo atrás, há 30 anos atrás, a gente ficava preocupadíssimo com o fato de que os bebês que têm problemas sejam submetidos a múltiplas técnicas de estimulação. A gente tem que estar muito atento a quanto na cultura contemporânea pululam métodos para tudo para bebês organicamente rígidos e que muitas vezes querem estabelecer uma organização das funções por rotinas de sono, rotinas de alimentação e assim por diante, com técnicas pré-fixadas que tantas vezes submetem os bebês em vez de recuperar algo que é fundamental, que é o prazer como estruturante da função, também situada por Jean Bergès. E por isso, e para isso, com isso eu quero encerrar minha fala. Na clínica de bebês é fundamental um outro que introduza o brincar. Um outro introduz o brincar quando, por exemplo, diante de um bebê que monta um Lego ou que chuta a barra de brinquedos que tem sobre o berço, diz é um engenheiro. Ou quando diz é um craque. Ou quando essa mãe, diante desse bracinho do bebê, diz eu estou querendo uma mãozinha para segurar. Isso é introduzir uma verdade que enlaça esse bebê ao ideal do outro, um ideal antecipatório. Esse ideal é colocado em cena, mas é colocado em cena de uma forma brincalhona, com essa ideia de que qualquer piada, qualquer xiste tem um fundo de verdade. É claro que não se pensa que o bebê é um engenheiro nesse momento, mas essa verdade ela é introduzida de uma forma brincalhona. E nessa forma brincalhona se oferece para o bebê uma imagem unarizada, uma imagem na qual ele tem como se espelhar e que articula o destempo, a incongruência que existe entre a imaturidade do seu corpo e um ideal que ele ainda não tem condições de realizar. Por isso, a linguagem, ela se transmite não como um código a ser ensinado para um bebê. A linguagem se transmite pelo equívoco, se transmite pelo xiste, quando o outro introduz o seu desejo, dando lugar também para a criança desejar. Então, era isso que eu queria compartilhar com vocês, colegas, nesse belíssimo encontro que segue com colegas que tanto admiro. Obrigada. Nós agradecemos a Julieta pela exposição. Poderíamos ficar aqui, né, escutando Cristina e Julieta por longo tempo, porque realmente é muito, muito bom. Julieta, pelo chat a gente já vê aí pessoas interessadas nos títulos que você mostrou. Como foi muito rápido, eles pedem que, se possível, você coloque o nome dos 2 títulos para que socializemos aí, né, esses títulos. Nós temos aqui já uma pergunta que já foi dirigida via o que é, e eu vou, então,
passar aqui para vocês. Só um minutinho. Sair da tela, só um instantinho. Cristina, enquanto eu localizo, você quer fazer algum comentário, já puxando uma discussão? Ah, sim. Obrigada. Eu estou aqui colocando pelo chat para a organização poder repassar os títulos dos livros, tá? Localizei. Linkados, associados, relacionados ao conceito apontado, para que essa conversa possa seguir, essa é a ideia. Obrigada. Já tem aqui a pergunta. Você... Tá, pode fazer aí. Bom, Bárbara Souza pergunta como são feitas as intervenções da psicóloga ou da psicanalista com os bebês e se são feitas somente com o bebê ou com a mamãe também. Ah, é uma pergunta importante. É claro que a gente se dirige ao bebê e à mãe. Eu acho fundamental a pergunta, porque a gente vê na clínica, e eu digo assim, pessoas que chegam, começam a trabalhar com a gente, ou no dia a dia, na nossa cultura, eu vou dizer assim, chega a mãe com o bebê no colo, as pessoas não se dirigem ao bebê, se dirigem à mãe. Então, acho que essa já é uma pergunta que diz, olha, nós temos que mudar isso, a gente tem que se dirigir ao bebê. Que seja um bom dia, porque às vezes nem isso, né? O cumprimento não acontece. Acontece se dirigir ao bebê com manhês, com aquela voz melodiosa que a gente faz naturalmente, para uma brincadeira, mas na hora de uma conversa não é dirigido ao bebê. Então, claro, sim, o psicanalista ele se dirige ao bebê. Ele se dirige ao bebê, às vezes, para dar voz, às vezes, para, como a Julieta até falou, neste trabalho que o outro faz, que às vezes está interpretando, está dizendo ali o que está vendo, o que está percebendo, né? Então, o bebê que, às vezes, ele nem se aninha no corpo, e às vezes dizer disso, tenho uma maneira melhor de ficar no corpo, se dirigindo a ele. E não fazendo a função, vamos dizer assim, de arrumar isso, de ver uma melhor maneira de ficar com tônus, sem se dirigir a ele. Isso já é uma maneira. É claro que é isso que é sutil, né? Às vezes, como eu disse, assim, que a gente percebe na nossa clínica. Estou lembrando aqui de um caso de uma mãe que a gente estava fazendo atendimento compartilhado, e neste atendimento a gente estava na casa, quer dizer, nós estávamos aqui na tela, virtualmente, e o bebê na casa com a mãe, de 1 ano e pouquinho, era a menina. A mãe tinha queixa, estava preocupada que ela não falava. E ela dizia que era uma menina muito fechada, um pouco triste, mas ao mesmo tempo tinha algo dela, da mãe, que dizia, que a gente percebia uma angústia, uma tristeza nela. Mas a gente ali, fazendo o atendimento virtual, essa menininha vai para o quintal, senta, começa a brincar com as coisas do cachorrinho, com a comida do cachorrinho, e de repente ela senta numa posição de W, que o fisioterapeuta fala com a mãe, olha, não é bom ela ficar nessa posição. Então, a posição W não vai ajudá-la, né? W é quando a menininha fica assim com o joelhinho assim para trás. Então, a mãe, na mesma hora, vai lá e muda a menina na posição da menina, muda as perninhas dela, e aí a psicanalista diz, você mudou a perninha dela e não conversou com ela, não falou com ela. Então, a mãe queixa que a menina não fala, mas ela não se dirigia a ela. É uma intervenção, uma escuta que foi feita. Olha, conversa com ela, quase uma orientação, mas que está dizendo ali de uma posição que a mãe escutou.
e que a menininha percebeu que alguém estava se dirigindo a ela, porque aí começou a conversar com ela também e dizer a ela. Então, às vezes isso vem numa forma de narrativa. Olha, estamos aqui conversando sobre isso, nomeando, ou às vezes vem numa forma de uma intervenção. Como falar com ela, como ela falar se não fala com ela. Bom, é um caso que eu lembrei que diz, são vários, são delicados, são sutis, são momentos em que a gente percebe uma forma de intervir, mas sempre se dirigindo também ao bebê. Isso é condição para ver esse atendimento e essa clínica. Será que Julieta quer dizer alguma coisa disso? Sim, enfim, na sequência do que a Cris nos disse, e profundamente articulado com isso, a gente poderia considerar que, assim como uma criança, ela está numa posição na qual ela tem uma profunda dependência do outro, né? E também na clínica de crianças, uma criança não chega sozinha, e isso faz com que, então, todo o marco de tratamento ao longo de toda a infância seja extremamente mais complexo do que na clínica de adultos, porque os adultos, eles vêm nos falar dos seus pais, das suas professoras, babás, tios, etc., mas esse outro está já inscrito nesse adulto. Para a criança, esse outro está encarnado. Uma criança, ela precisa que as novas respostas que ela possa produzir, elas encontrem acolhida pelo seu outro encarnado, pela sua família ou pela sua escola, porque senão ela vai ser muito difícil para ela ir adiante numa resolução desse sintoma. Então, isso faz com que, ao longo de toda a infância, o trabalho junto aos pais, junto à escola, junto a quem é o outro dessa criança, seja imprescindível. Na clínica de bebês, isso se radicaliza. Isso se radicaliza, porque mal ou bem uma criança, ainda que ela não tenha fixado o seu lugar como sujeito de enunciação, que ela não diga bem, sabe, doutor, eu vim aqui porque, bom, ou seja, de que ela precise desse apoio na validação, na legitimação do seu fazer e do seu dizer pelo outro. Uma criança, ela pode dizer tchau, papai, tchau, mamãe, fechar a porta e entrar na sala de atendimento. Um bebê não. Um bebê ainda não chegou ao ponto de poder produzir essa simbolização e essa despedida. E por isso que a gente tem que pensar que quando se entra sozinho numa sala com o bebê, está se submetendo ele a uma condição que psiquicamente ele não tem condições de suportar. A clínica do bebê nos coloca em relevo, como nenhuma outra, a não correspondência entre corpo e sujeito, porque o bebê, ele dá a ver com o seu gesto, com o seu endereçamento ou não do olhar, com a sua vocalização, e entender que a vocalização de um bebê e o que se espera da vocalização de um bebê, assim como a psicomotricidade, assim como o sono, assim como a alimentação, é muito diferente num primeiro quatrimestre, num segundo quatrimestre, num terceiro ou quarto, quinto, sexto, oitavo quatrimestre. Ou seja, a gente tem que conhecer muito bem esses tempos. Agora, isso que o bebê dá a ver, ele não tem como ser lido sem esse contexto parental. Até o Freud, quando o seu netinho jogava o carretel com 1 ano e meio, dizendo foi e perguntou para a mãe dele, o que é isso que esse menino está dizendo? E a mãe disse, quando ele diz é porque ele está dizendo forte. Ou seja, nem para o Freud foi possível interpretar o que isso poderia querer dizer sem esse contexto familiar. Então, vejam como aqui a gente tem que
o bebê nos dá a ver no seu corpinho e na sua produção uma resposta inicial a esse outro. Mas isso é profundamente enigmático. Para ler o que isso quer dizer, a gente precisa entender muito bem os passos da estruturação, o seu cruzamento com tempos cronológicos e o contexto simbólico desde o qual isso está sendo produzido. Senão, a gente não tem como ter essa grade de leitura desde a qual essa produção se apresenta. É por isso que um bebê produz algo, mas as coordenadas simbólicas dessa produção estão sendo sustentadas pelo outro encarnado, por aquele que leva a sacolinha, né, como nos disse a Cris, a sacolinha que carrega muitos objetos que esse bebê pode precisar, desde a ordem da necessidade, mas que carrega também todo esse tesouro significante do outro, né, Cris? Então, ainda por cima, há um ponto que é o seguinte: não é que o bebê corresponde plenamente ao que o outro diz. E por isso, não se trata de que a gente simplesmente entenda o bebê a partir desse olhar e dessa palavra do outro. Há um lugar à incomensurável resposta do sujeito. Quantas vezes os pais nas sessões dizem: é a primeira vez que ele faz isso, é a primeira vez que ele diz isso, porque se abriu um outro lugar para o bebê nessa cena. Então, o bebê, ele não é redutível apenas ao que os pais falam do seu bebê fantasmático, mas a gente também não pode tomar um bebê dissociado desse contexto. Vejam a complexidade que é preciso aqui para operar tanto uma leitura de um bebê em sofrimento como detecção precoce, mas também para poder avançar com esse bebê. O que a Julieta coloca, que ficou muito forte para mim, realmente é a clínica do detalhe, né? E com isso, a gente sabe que temos aí um desafio grande pela frente. Eu quero encerrar a gente já está com o tempo bem avançado, quero encerrar agradecendo imensamente a Julieta pela disponibilidade de estar aqui conosco hoje e agradecendo e já fazendo o convite, Julieta, assim que a vacina sair, venha comer um pão de queijo conosco, já que você já entrou aí, né, dizendo da saudade de vir aqui e encontrar conosco. Nossos agradecimentos, então, em nome do CAIS, a essa oportunidade de te ouvir hoje. A Cristina, muito obrigada, Cristina, por ter trazido aí tão poeticamente, né, a clínica do CAIS aqui, e dizer a vocês que nesse momento a gente está com quase 300 pessoas, né, conectadas, então para nós é realmente um sucesso e agradecemos então pela oportunidade de ter tantas pessoas ao mesmo tempo, né, conosco durante o dia hoje. Já fica o convite para a próxima mesa, que a gente já vai abrir. Muito obrigada a todos. Eu que agradeço, obrigada a todos. Muito obrigada, pão de queijo, vacina e a possibilidade do humor, do chistoso, porque é aí que a linguagem se transmite. Num tempo de tantos reducionismos, num tempo de tantos métodos, que tem mortificado a dimensão interpretativa do sujeito. Muito obrigada, colegas, por essa oportunidade. Sigamos. Obrigada a todos.